Olá, prezados e prezadas ouvintes da Rádio Nova Aliança, FM 103.3 e AM 710, bem como todos e todas que acompanham as redes da Comissão de Justiça e Paz daqui da Arquidiocese de Brasília. Estamos iniciando mais um programa de Justiça e Paz. Sou Vicente Sérgio, integrante da comissão, e hoje temos aqui um grande amigo da comissão. Como vai, meu querido Daniel Higino? Vicente, Sérgio, é um prazer muito grande encontrar com você aqui na tela e saudação a todas as pessoas que nos acompanham pela rádio, pelas redes sociais do programa de Justiça e Paz da Comissão Arquidiocesana. Muito bem, para aqueles e aquelas que estão nos acompanhando, Daniel Higino é formado em Filosofia e Teologia, ele é bacharel em Teologia pela PUC de Goiás, é especialista em Teologia Pastoral no contexto urbano pela Universidade Metodista de São Paulo e é também mestre em Teologia pela Faculdade de Filosofia e Teologia dos Jesuítas, lá em Belo Horizonte, a FAGE. Então, hoje temos aqui um teólogo que vai nos ajudar a refletir sobre este imbróglio que estamos passando, grande imbróglio, não é? Grande dificuldade que estamos passando com a natureza, né? Provocamos a natureza agora nos responde. E vamos refletir um pouquinho à luz do que nos diz o nosso queridíssimo Papa Francisco nas duas encíclicas, tanto a Laudato Si como a Laudato Deum, né? Então, vamos conversar um pouquinho sobre estas questões. Daniel, meu caro, veja bem, a, nós podemos dizer que a encíclica Laudato Si, publicada pelo Papa Francisco em maio de 2015, ela é uma encíclica memorável por uma série de fatores, mas se a gente fosse observar a questão dos impactos dessa encíclica, poderíamos compará-la ao impacto da encíclica causada, ao impacto causado pela encíclica da Rerum Novarum do Papa Leão XIII, quando abordou, naquela época, né, as condições da vida dos operários no seu tempo, levando em consideração toda aquela mudança, né, da transição do mundo do trabalho camponês para o mundo do trabalho industrial. Então, foi uma encíclica de grande repercussão e ainda é reconhecida esta repercussão até hoje. Bom, da mesma forma que a gente reconhece essa repercussão, a gente poderia dizer da encíclica Rerum Novarum, a gente pode dizer que também a encíclica Laudato Si provocou esse impacto tremendo, né, ao dar uma importância ao tema do cuidado da casa comum e da transição e dos prejuízos que nos trouxe o mundo industrial, né, na passagem do mundo industrial para o mundo da financeirização. Apesar de que alguns, na época da publicação da encíclica, diziam, mas para que o Papa vai cuidar de questões de meio Uhum. ambiente? O Papa tinha que cuidar de questões de fé, não é? E nesse aspecto, quando ele trata na Laudato Si, ele vai observar também, e já falou disso várias vezes, que o processo que estamos vivenciando é um processo da Terceira Guerra em pedaços e que envolve a natureza, né? Nesse sentido, então, a gente pode afirmar, Daniel, que alguns sintomas dessa guerra que está atacando a natureza e que se expressam aí nas mudanças e nas emergências climáticas que estamos presenciando, inclusive agora no Brasil, aqui lá na região do Rio Grande do Sul, nós poderíamos dizer que isso é fruto dessa passagem desse mundo industrial para a financiarização, com coisas do tipo esse consumismo voraz, essa indústria predatória e etc. E com certeza, Vicente Sérgio, e é muito bom você trazer para a gente esse histórico da doutrina social da Igreja e retratar a encíclica Rerum Novarum em comparação à encíclica Laudato Si. E assim como hoje, naquele tempo lá de Leão XIII, trouxe impactos não só para a sociedade contemporânea da época, mas também para a Igreja da época. Porque o que que o Papa agora vai estar falando do mundo do trabalho? O que que o Papa agora vai estar falando de comunismo, falando de capitalismo? O que que o Papa vai
falar agora da situação do mundo dos operários, tem que falar de religião, tem que falar da fé, dos dogmas. E ali é um marco de inauguração da doutrina social da igreja. Então, acho que esse é um marco importante. E a Laudato Si, ela traz também um outro marco que eu gostaria de explorar aqui contigo, Vicente, que todas as encíclicas, de um modo geral, o que elas fazem? Elas pegam uma situação, uma realidade atual, mas ela resgata, ela tem um aspecto respectivo, ou melhor, ela traz uma retrospectiva. Ela recolhe aquilo que vem da tradição dos padres da igreja, das fontes bíblicas e de todo o repertório das demais publicações, das demais encíclicas que foram ditas no passado e diz uma mensagem para o tempo presente. A encíclica Laudato Si, ela inaugura um outro aspecto, que é uma dimensão prospectiva. Ou seja, ela não abandona esse elemento de resgate da tradição da igreja, da doutrina da igreja. Ela não nega o aspecto de refletir sobre a realidade atual, mas ela aponta na realidade atual uma perspectiva. Ela diz assim: se a gente não mudar, ou se a gente não tiver novas atitudes, as consequências são essas. Então, ela faz uma convocação a todos os cristãos e a toda a sociedade, a todo mundo, nos tempos atuais, para dizer que preciso haver uma mudança de comportamento para que a gente tenha um futuro, para que a humanidade tenha um futuro. Posso dizer assim que o Papa Francisco, na encíclica Laudato Si, ele traz ali uma dimensão profética. Não apenas enquanto denúncia, mas também enquanto previsões de futuro incerto para a humanidade. E aí aqui eu vou até procurar esclarecer esse ponto. A gente não está falando de profecia enquanto previsão de futuro de uma forma alucinada, de uma forma ilusória, como às vezes a gente ouve determinados setores religiosos dizendo assim: ah, eu tive uma profecia, eu tive uma inspiração divina, vai acontecer um acidente, se você não mudar de... Tome cuidado, evite, vai acontecer um acidente, o Espírito me revelou. Não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver profecia com isso. O que a gente está falando, eu vou utilizar até uma metáfora. Certa vez, Vicente, e todos que me acompanham, eu estava aqui numa reunião da Fraternidade Espiritual Charles de Foucault. Eu faço parte desse grupo, né, da Fraternidade Secular Charles de Foucault. A gente estava aqui em casa, reunidos, e, e tinha uma colega, uma companheira que estava sentada na cadeira em posição de lótus. Só que a cadeira, ela estava com as pernas fracas, né? A perna da cadeira estava quebrada, ela estava torta desse jeito. E, e essa minha amiga sentada ali com a posição de eu olhei, eu falei, pelo amor de Deus, essa menina vai cair daí, a gente não sabe as consequências. Imediatamente eu falei, sai daí, deixa eu pegar outra cadeira para você, coloquei ela numa cadeira confortável, ela até assustou, né? Mas por quê? Eu estava vendo a situação, era evidente que ela tomaria um tombo ali naquela cadeira, um movimento a mais que ela fizesse. Então, é um pouco isso. A gente tem aí, no diálogo com as ciências da natureza, com os diferentes estudos que são feitos já há muitos anos, posso dizer até há muitas décadas, sobre a questão das mudanças climáticas, do que nós podemos ter de consequências se nós, seres humanos, não mudarmos o nosso comportamento, né, esses efeitos predatórios que o capitalismo provoca, e as pessoas acham que é bobagem, acham que é bobagem. E a igreja, nesse diálogo, apresenta. Existem mudanças climáticas causadas pelo excesso de produção industrial e agroindustrial que provocam o aumento do dióxido de carbono, gerando efeito estufa.
E esse efeito estufa, né, Vicente, teve agora recente um novo estudo da Organização Meteorológica Mundial que diz que há uma probabilidade de 66% de a média anual de aquecimento ultrapassar o limite de 1,5 graus centígrados entre 2023 e 2027. Nós já estamos nessa faixa, né? Previsão é que um dos próximos 5 anos seja o mais quente desde o início dos registros. Ano passado, quem mora aqui em Brasília, mas também pegando a experiência de outros estados e municípios, vocês hão de confirmar comigo que foi o ano mais quente de todos, né? Ninguém nunca tinha visto um Sim, calor tão intenso, não é esse verdade? início de ano mesmo aqui foi muito quente, né, Daniel? Chuva para além da data de que a gente está acostumado a ter, né? Exato, e pesado, inclusive. As consequências são essas: efeitos climáticos extremos, alterações no ecossistema, aumento do nível do mar, né? Acidificação dos oceanos, isso inclusive está no documento lá que o Papa escreve, né? A perda de biodiversidade, os impactos na agricultura e também na alimentação, consequentemente, a questão da saúde humana. Ou vocês pensam que a Covid ou a dengue, do jeito que está se comportando, matando centenas de pessoas, ou a malária que volta, outras doenças respiratórias que estão acontecendo, não são consequências disso. É claro que é consequência disso. E o que acontece no Rio Grande do Sul, ela é resultado de uma confluência entre um cavado atmosférico, né, de mudanças na temperatura lá do Rio Grande do Sul, somado a um corredor de umidade que vem ali da região norte do país. Eu acho que vocês têm a oportunidade de pesquisar aí no Google Earth, etc., para vocês verem como é que funciona o ciclo das águas, né, dos ventos que vêm do oceano, que passa pela região norte do país, pela linha equatorial, e ele vai fazendo uma circularidade assim perfeita, harmônica, né? Do ciclo das nuvens e das chuvas, que vai atingindo todo o continente, né? Então, aí você vem esse corredor de umidade. Só que o que acontece? O que está acontecendo hoje? Houve um bloqueio atmosférico, um bloqueio atmosférico, que essa nuvem vem, e aí esse corredor que foi criado, que pega a região centro e sudeste do país, né? Criou-se um corredor, uma barreira. As nuvens não se distribuem, não circulam. A previsão de Brasília é que esse mês não tenha chuva, né? Então, isso em outros estados também. E esse bloqueio atmosférico concentrou as chuvas de formas intensas e prolongadas no Rio Grande do Sul. E aí, somado, claro, a falta de planejamento urbano, vem as enchentes do rio, a água desce, acabou com tudo, né? E isso pode ser que não seja o último episódio. Pois Pode é. acontecer outros episódios em vários outros lugares. E Uhum. nós, brasilienses, não podemos esquecer que em 2016 nós tivemos uma 2016, não, 2018, nós tivemos escassez hídrica no Distrito Federal, né? As pessoas esquecem disso. É o Quando racionamento, né? essa escassez hídricas, a gente fazia a campanha da fraternidade de 2004 sobre a questão das águas, a gente já previa que aconteceria em 20 anos, ou seja, em 2024, mas aconteceu já em 2018. Então, com certeza, Vicente e Sérgio, isso tudo que está acontecendo é resultado de um capitalismo predador, não tem limites, que não entende que o planeta tem o seu limite. Eu concluo até mesmo a resposta dessa questão com um filme que eu assisti essa semana com a Ethel, minha esposa, uma grande companheira. A gente assistiu O Planeta dos Macacos, né? Às vezes é bom assistir uma coisa mais lúdica, mas tem uma cena lá que me comove. No rito de iniciação dos chimpanzés, eles tinham que subir no alto de uma serra, no alto de um morro, ir no ninho de uma águia e pegar os ovos da águia para que aquilo fizesse parte do rito de iniciação. Eles, na hora que chegam lá no ninho, só tinham 3 ovos. E eram 3 chimpanzés que estavam ali para pegar esses ovos. Aí um deles fala: olha,
A gente só pode levar 2, porque é a lei da natureza que um tem que ficar. A gente não pode pegar 3, só 2. Então, tudo bem, vamos nos contentar e pegar só 2 e deixar um aqui no ninho, né? É É disso que a gente isso, está falando. é Existem isso, limites é e isso, temos que é isso. respeitar. Perfeito, Daniel, perfeito. Realmente, esse chamamento que nosso queridíssimo Papa Francisco faz do processo de precificação de tudo, né? Tudo acabou se tornando um valor, tendo um preço, né? E nós, enquanto humanidade, acabamos pagando o preço do preço que a gente fez de todas as coisas, inclusive de nós mesmos, né? Nesse sentido, Uhum, você tem toda a razão de nos apontar a Laudato Si como este grande espaço de profecia concreto da realidade, enquanto antecipação e chamada de atenção, né? E aí, Daniel, e todos e todas que nos acompanham na Rádio Nova Aliança e nas redes da Comissão de Justiça e Paz, nós tivemos um segundo documento que recentemente foi lançado, em outubro do ano passado, a Laudato Deum, e uhum, nele Papa Francisco chama a atenção para a condução das crises globais e os colapsos que poderiam ocorrer, que podem decorrer disso, né? E o documento, de forma bem sucinta, depois, num outro momento, de repente, Daniel, a gente pode voltar com outro programa para tratar um pouquinho mais especificamente sobre essas questões. O documento ele é dividido em 6 partes. O primeiro capítulo ele trata da crise climática, o segundo ele discute sobre o paradigma tecnocrático, o terceiro capítulo ele conversa sobre a política internacional e sua fragilidade, né? Principalmente nas questões climáticas. O quarto capítulo ele conversa sobre o clima, o que teve de progresso e o que não teve de progresso. No quinto capítulo ele conversa sobre o que ele esperava da COP28 em Dubai e por fim ele encerra conversando sobre as motivações uhum, espirituais para a resolução dessas questões todas. E nesse documento ele abre o documento citando uma frase dos bispos africanos dos bispos africanos que ele diz assim: os bispos africanos declararam que as alterações climáticas evidenciam um exemplo chocante de pecado estrutural. E aí, Daniel, então, assim, como cristãos e cristãs católicas e católicos que somos, nós podemos conceber e pensar esses ataques à natureza como um pecado ecológico. O que seriam esses pecados ecológicos, Daniel? uhum. Muito, muito boa questão, Vicente Sérgio. Inicialmente, quero falar que a Laudato Deum é um documento belíssimo. E só em você expor os capítulos desse documento já se torna provocativo a todos os ouvintes e os que nos acompanham na rede social, uma interpelação que esse programa de hoje faz para que a gente tenha acesso a essa Laudato Deum e leia com muito carinho. Eu digo até mais, faça uma leitura orante da Laudato Deum. A Laudato Deum é um complemento da Laudato Si, como o próprio Papa fala já na sua introdução. E muito importante destacar, Vicente Sérgio, que tanto a Laudato Si quanto a Laudato Deum, ela não despreza a dimensão social, né? A dimensão social. Não é que o momento em que a igreja inaugura uma reflexão sobre a questão ambiental, que ela vai desprezar as questões sociais, como a realidade das desigualdades, como a realidade das injustiças sociais, como a realidade da exclusão. Tudo isso está contido ao tratarmos de temas como a questão do cuidado com o planeta. Estão todos interligados, interconectados. E aí é com isso que eu introduzo a fala para dizer um pouco sobre pecado ecológico. O que seria um pecado ecológico? Aliás, o que é pecado? É interessante a gente entender que pecado é tudo aquilo que fazemos que vai contra a nossa humanidade. É isso mesmo. Alguém pode pensar, não, o pecado é tudo aquilo que vai contra Deus, os mandamentos de Deus.
Tá bom, mas o que que são os mandamentos de Deus? É assumir a nossa condição de criaturas que fomos criados desse amor irreparável, esse amor materno de Deus, esse amor incondicional, de tal forma que ele espera que todos nós vivamos a nossa humanidade plenamente. Qual é o pecado que falamos, que denominamos pecado original? É quando o ser humano diz assim: eu quero ser Deus. Se eu comer dessa fruta da ciência do bem e do mal, eu vou ver tudo, eu vou ser como Deus. É negar a nossa humanidade e querer ser Deus. O que que faz com que haja o restabelecimento da graça entre Deus e a humanidade? É a presença de Jesus entre nós como nosso Salvador. E por que que esse é um movimento salvífico de reconexão da humanidade com Deus? Porque Deus, sendo Deus, despojou-se de sua divindade e assumiu a nossa humanidade. E por que que dizemos que Jesus não pecou? Porque ele assumiu a humanidade plenamente. Nós não podemos perder de vista, senão a gente entra numa moral, uma moral devocional, cria rupturas na nossa condição e até mesmo na nossa dignidade humana. Porque, de repente, a gente começa a criar listas de pecados que desvincula com a ação do ser humano na natureza ou na sociedade ou nas diferentes públicas que são produzidas ou nas economias que são constituídas e a gente acha que não existe relação. Por isso a gente pode dizer que existe um pecado individual, que são aquelas ações próprias que eu assumo que livre, deliberadamente, conscientemente, eu, diríamos, eu rompo esse estado de graça com Deus à medida que eu nego a minha humanidade. Mas existem aquelas situações em que eu quebro o respeito e a dignidade dos demais seres humanos, em que eu rompo essa graça divina à medida que, de forma institucionalizada, né, de forma sistemática, de forma sistêmica, a sociedade caminha para uma sociedade desigual e injusta. É o que a gente vai falar de um pecado social. E aí a gente avança para um novo momento. Um momento em que a gente sai do certo antropocentrismo, que a gente pensa somente no ser humano, como dono ou como dono do mundo, ou como um ser superior a todas as demais criaturas, e a gente, nesse estabelecimento de domínio, ou de uma teologia da criação antiquadra, e que a gente pensa que somos donos e podemos fazer o que quiser com o mundo, nós desrespeitamos a lógica da vida, a gente quebra os vínculos do equilíbrio da vida como um todo. Portanto, Vicente Sérgio, quando a gente começa a entender que nós somos parte da vida como um todo, que nós fazemos parte desse ecossistema, que somos uma criatura como as demais criaturas, que somos convidados e convidadas a sermos irmãos e irmãs do mundo, das árvores, das plantas, das águas, das florestas, dos pássaros, de tudo que aqui existe, dos insetos, das bactérias, de tudo que aqui tem, a gente começa a entender que nós fazemos parte disso tudo, que nós não somos melhores do que nenhuma das criaturas, a gente começa a entender que cuidar do planeta é parte do cuidado com o ser humano. Está integrado, tá tudo junto, misturado. Então, essa consciência faz com que todas as vezes que façamos uma ruptura com o cuidado com o planeta, a gente possa chamar isso, ou denominar isso, como os bispos da África, de um pecado ecológico, que é um pecado contra a casa comum,
que é a casa comum onde nós habitamos e que queremos continuar habitando por Uhum. todo sempre. Perfeito, Daniel, perfeito. E me parece que essa definição que Papa Francisco tomou dos bispos da África está perfeitamente interligado com o debate da financiarização que ele trata na Laudato Si, não é? Porque Uhum. financeirizamos todas as coisas, inclusive acabamos pecando com a natureza, porque transformamos esta mesma natureza em processo de comercialização também, não é? Tudo se, tudo se tornou vendável, digamos assim, nessa perspectiva. E aí, Daniel, já estamos quase encerrando, temos aí uns 3 minutinhos. Uhum. É, Agora, olhando aqui para o nosso Distrito Federal, não é? Nessa sua dinâmica teológica, vê que essa guerra contra a natureza se expressa aqui na nossa região e a gente, enquanto cristãos e cristãs católicos e católicas, ante a Laudato Si e a Laudato Deum, como é que a gente deveria se posicionar? Correto, eu acho muito interessante você trazer essa palavra do Papa Francisco sobre a guerra, vestígios de uma terceira guerra em curso, que é contra a natureza, porque nessa guerra nós não temos a mínima chance, não temos mesmo. É uma guerra de um revólver contra um canhão, porque nós não temos a mínima condição. São, é como se é como o sistema nosso sistema do corpo humano, né? Quando a gente tem as bactérias estão lá dentro, elas têm um equilíbrio. No momento em que uma se prolifera de tal forma que ela começa a destruir, né, o corpo, o corpo vai criando o chamado anticorpos, né, que vai criando outras bactérias que vão destruindo aquelas e vai voltando ao equilíbrio, né? Se a humanidade continuar nesse caminho, o planeta necessariamente vai ter que criar um recurso de combater esse, esse problema, esse excesso, para que ela volte a se autorregular e continuar a sua vida com plenitude. Então, é o que o ser humano parece que está querendo, a sua autodestruição, porque nessa guerra quem perdemos somos nós. Mas entrando na resposta da questão, Vicente, saiu um artigo no Correio Brasiliense que eu achei muito oportuno, na última segunda-feira, dia 13 de maio, né? O título do artigo chama-se assim: O Cerrado segue sob o risco pelo avanço do desmatamento e do mau uso do solo. E chega a dizer que o Cerrado pode, em 2030, já não existir mais, por conta da agricultura expansiva, do agronegócio, que vai destruindo todo o cerrado, né? A gente não está falando só da questão da Amazônia brasileira, o nosso cerrado está em risco. Tem a questão dos empreendimentos imobiliários em área de proteção. Vocês podem notar que existe hoje um grupo organizado na Ceilândia que está batalhando assim de forma profética para a defesa do rio Melchior, que isso teria danos, consequências irreparáveis para a questão das águas do Distrito Federal e principalmente para as populações de Ceilândia, Samambaia, Sol Nascente, é, Gama, Uma Santo grande Antônio do região, Descoberto. uma Exatamente, uma grande grande região. região vai ser Isso, afetada, isso mesmo. isso. Então, tem essa questão dos empreendimentos imobiliários na área de proteção, tem a questão da grilagem de terras que ainda permanece, né? Recentemente, nós fizemos um documento que, eu digo nós, a Fraternidade de Brasília, né? A Fraternidade em preparação à Assembleia Internacional, que será agora em julho lá no Canadá, também vai refletir sobre a Laudato Si. Nós levantamos algumas questões nossas aqui do DF que a gente achou importante, que nós Uhum, chamamos de atitudes concretas de sustentabilidade. uhum, Como, por exemplo, a atenção para a separação dos resíduos domésticos. uhum. Pense o seguinte, gente, não existe fora. Ah, vou jogar fora isso. Não tem É, fora, está tudo dentro. é, Se você jogar ali na rua, está é, dentro. é, A rua faz parte da nossa casa. é isso. Respeito à biodiversidade, proteção aos biomas de cada região,
maior contato com a terra. A gente tem medo de pisar na terra, de pisar descalço na terra, para com isso, né? Cuidado com o não desperdício do alimento da água, Uhum. a utilização de mecanismos de eficiência energética nas instalações elétricas residenciais, implantação de técnicas de reuso de água para economia do consumo hídrico, redução do uso de automóveis particulares e substituição ao transporte público, né, Uhum. para essa redução da queima de gás carbônico, utilização de combustíveis menos poluentes. Se porventura você vai ter carro, tenta fazer a opção pelo etanol, né, é menos poluente. Ou então, para quem tem um pouquinho mais de dinheiro, veículos híbridos, eles têm maiores possibilidades de economia de queima de combustível do que os outros padrões, né? Isso. Uhum. Fazer convite, aliás, são essas e muitos outros, mas em tese eu acho que esse cuidado nós devemos ter, né? Ações muito concretas, muito direcionadas. Uhum. Eu poderia até dizer, por exemplo, que os governos, e o governo do Distrito Federal poderia ficar atento a isso, é o retorno do teletrabalho para os servidores públicos. Por que não? As pessoas às vezes acham que o serviço público está ligado diretamente ao serviço de atendimento ao público direto. Esse, claro, que não Uhum. tem que estar no teletrabalho, esse tem que Uhum. ser no atendimento Presencial. direto à população, Isso. presencial. Uhum. Mas por trás de todos esses servidores, todas essas agências públicas que atendem a população, existem vários outros que estão Uhum. fazendo um trabalho tão importante qual que não precisa se deslocar 2 horas no trânsito todos os dias para produzir os documentos necessários ao serviço É. público. Dá para É. fazer em casa e a gente tem experiência que deu Uhum. certo Uhum. isso tudo. Mas, enfim, os interesses econômicos financeiros de pactos do governo ibanês com outros, com empresários da cidade, não permite que a gente Uhum. retome o teletrabalho. É um exemplo Uhum. concreto. Então, Uhum. vamos. Eu queria completar, Vicente Sérgio, só para fazer um convite às pessoas. Você sabe que eu tenho um programa que chama-se Conversas de Paz e Esperança, Uhum. toda segunda-feira, às 8 horas da noite. Na próxima segunda-feira, nós vamos ter a irmã Ivone. Próxima segunda-feira, dia 20 de maio, a irmã Uhum. Ivone, reitora da Faculdade Franciscana lá de Santa Maria, Rio Grande do Sul, que Uhum. vai falar um pouco para nós sobre a situação do Rio Grande do Sul e vai trazer muitas dessa reflexão que nós conversamos hoje. Excelente ideia. E na segunda-feira seguinte, dia 27, nós vamos ter a presença aqui de uma companheira aqui de Brasília, a tia Bia, para falar sobre a questão do Rio Melchior. Então, Perfeito. posso dizer que são programas complementares a esse assunto que a Perfeito. gente está tendo hoje. Perfeito. Então, é isso, Vicente. Vamos fazendo as redes. Vamos fazendo as redes. Muito bem. Temos então aqui um desafio para nós cristãos e cristãs aqui no Distrito Federal de cuidarmos dos nossos pecados ecológicos, né? Estarmos atentos aos pecados ecológicos de nossa realidade. Muito bem, minha gente, prezados e prezadas ouvintes, estamos chegando ao final do nosso programa Justiça e Paz. Daniel, muito obrigado, meu querido, pela sua presença. Sempre uma alegria. Aguardamos você de volta outra oportunidade, tá certo? Muito obrigado. Então, todos uma ótima semana, Tá um ótimo final de certo. semana, enfim. Muito bem. Refletimos aqui sobre os dois grandes documentos do Papa Francisco e as suas relações com essa realidade das mudanças climáticas e das emergências que já estamos experimentando aqui no nosso território brasileiro. E queremos agora ouvir, na sequência, a reflexão de nossa querida Reflexão do Evangelho da Semana, da nossa queridíssima teóloga integrante também da Comissão de Justiça e Paz, nossa queridíssima Simone Furquim, e convidamos a todos para que ouçam logo em seguida o nosso programa, as reflexões do programa do nosso cardeal Paulo César. Um grande abraço para todo mundo e até o próximo programa de Justiça. Olá, ouvintes! A leitura do Evangelho hoje é João, capítulo 21, de 20 a 25. João encerra o Evangelho ressaltando os valores do discipulado de Jesus, que é seguir, testemunhar e permanecer fiel ao seu projeto de vida. Neste texto, o apóstolo Pedro quer saber de Jesus o que acontecerá com um discípulo amado. Na narrativa e em todo o Evangelho,
não sabemos o nome deste discípulo. Por quê? Porque o Evangelho de João é escrito com uma riqueza simbólica. É escrito para transmitir um significado muito profundo para a comunidade cristã e para nós hoje. Jesus diz a Pedro que ele, Pedro, vai sofrer o martírio e o discípulo amado vai permanecer até que ele venha. Na conclusão desta leitura, o editor final do Evangelho diz que quem deu testemunho de tudo que aprendemos neste livro foi o discípulo amado. Então, nessa perspectiva simbólica, muito encontrada no Evangelho de João, compreendemos que o discípulo amado é símbolo da comunidade que permaneceu fiel aos ensinamentos de Jesus. Essa comunidade foi passando esses ensinamentos de geração em geração até chegar a nós. Nós também somos os discípulos amados de Jesus quando permanecemos fiéis ao seu projeto de vida. No dia 24 de maio deste ano, celebramos 9 anos da memorável encíclica Laudato Si, escrita pelo Papa Francisco, que nos convoca a cuidarmos de toda a criação divina. A criação está vulnerável diante do modelo econômico de exploração em que vivemos. Isto reflete em morte tanto para a natureza como para nós mesmos, seres humanos, que fazemos parte desta casa comum. Estejamos solidários aos nossos irmãos e irmãs do Rio Grande do Sul, que estão tão vulneráveis diante da tragédia das enchentes em sua região. Sabemos que Jesus foi uma pessoa inteiramente preocupada com os mais vulneráveis do seu tempo. Tanto que Jesus amplia o sentido do principal mandamento divino: amarás o Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus é amar ao próximo. Permanecer fiel ao projeto de Jesus é também cuidar dos mais vulneráveis de nosso tempo. Portanto, é tempo de unir a nossa voz e oração. Nesta semana de oração pela unidade dos cristãos, o tema é o amor ao próximo. Oremos todos e todas para que possamos continuar seguindo, testemunhando e permaneçamos firmes no compromisso cristão e que estejamos unidos também em ação solidária para cuidar de nossos irmãos e irmãs do Rio Grande do Sul. Amém. Bem comum, todos dando as mãos, os direitos também os deveres, respeitados por todos serão. Então, justiça e paz se abraçarão, justiça e paz se abraçarão, justiça e paz se abraçarão. Jesus Cristo, só Ele é o caminho.
Jesus.